6 coisas me fizeram ter clientes todos os meses no último ano. E, inclusive, nós fechamos 2024 com chave de ouro. Dezembro foi o nosso melhor mês de agendamentos de terapia. Foi o mês que a gente mais conseguiu estruturar a minha agenda para que eu pudesse estar full time nos atendimentos e com isso, dando foco 100% para os atendimentos, eu consegui lotar a minha agenda praticamente todos os dias. Tivemos aí, acho que 17 ou 18 combos vendidos no final do ano. É algo que geralmente eu pensava que não seria possível, porque dezembro a gente sempre pensa, as pessoas estão com outras preocupações, elas estão preocupadas com o final de ano, elas de repente não vão investir em terapia, só que eu mesma tive uma surpresa no final do ano. Geralmente a gente concilia, treinamentos, formações e outros trabalhos que eu desenvolvo aqui na empresa junto com os atendimentos. Então a minha agenda para atendimentos é mais escassa, Eu não tenho muitos horários disponíveis. Só que ano passado eu resolvi fazer diferente. Eu me organizei aqui para a gente finalizar toda a parte dos treinamentos em novembro e dezembro, dedicar 100% para os agendamentos, para os atendimentos. E foi incrível, Foi o nosso melhor mês. Inclusive, vou pedir para o nosso videomaker colocar aí na tela o resultado que a gente teve em dezembro de 2024. Só no mês de dezembro, tá? Você pode ver aí a data, 1º a 31 de dezembro. A gente teve 16 agendamentos, 16 combos vendidos pela nossa plataforma lá da Hotmart, mas a gente teve mais 2 pessoas que fizeram pagamento no Pix, então foram 18, se eu não me engano, Acho que tá aparecendo aí na tela. No total foram 18 combos vendidos em dezembro. Claro que algumas pessoas eu atendi em dezembro, outras ficou para início de janeiro. Eu fui me organizando para conseguir fazer os agendamentos e foi incrível ver que algumas dessas práticas que eu vou falar para você reverberam de uma maneira que a gente não consegue ter total noção do quanto isso vai ser positivo. São pequenas atitudes, pequenas ações que a gente faz, até mesmo no dia a dia, que vão reverberar em resultados melhores. E como eu disse, eu tinha uma crença de que dezembro não poderia ser o melhor mês para agendamento, mas acabou mudando. Por quê? Porque eu fiz um trabalho muito bacana na primeira semana de dezembro, que essa é uma das dicas que eu quero deixar aqui, que foi fazer uma imersão de alinhamento de energia para final de ano. Final de ano, início de ano, as pessoas estão muito voltadas para se regenerarem, diríamos assim. Elas estão pensando nos seus objetivos de vida, elas estão querendo encerrar alguns ciclos, elas estão querendo se renovar, se reinventar. Então, é um ótimo período para você vender e oferecer os seus trabalhos terapêuticos. Essa crença de que a gente não consegue vender no final e no início de ano, para mim não existe mais. É pura crença mesmo, porque é o melhor período para a gente oferecer algo que vai orientar, vai guiar as pessoas no ano delas. É um período muito propício porque as pessoas querem sim viver esse processo de renovação para que o ano seguinte, o ano que esteja começando, seja o melhor ano da vida delas, porque a gente sempre espera isso, A gente sempre quer isso. Por mais que a pessoa seja um pouco cética, lá no fundo ela sempre quer que o ano que está começando seja um ano bom, seja um ano de mais sucesso, de mais resultado, um ano em que ela possa reformular algumas coisas. Tem pessoas que estão querendo performar melhor no profissional, tem pessoas que querem ter um relacionamento, tem pessoas que querem resolver algum conflito de família, enfim, sempre tem alguma questão, alguma situação que a gente sabe que poderia ficar melhor. E é um bom período para olhar para isso, se renovar, se reinventar e começar o ano com outra sintonia, com outra energia. Então, para nós aqui, foram meses incríveis. Dezembro foi o melhor, por isso que eu coloquei o print aí. Janeiro também foi bom, mas não superou dezembro. Dezembro foi muito bom mesmo, até porque janeiro eu já tive menos horários disponíveis, porque as pessoas que consultaram em dezembro voltaram em janeiro para fazer a terceira sessão, Porque eu vendo combos de 3 sessões. Então foi maravilhoso. O resultado e os feedbacks que as pessoas me trouxeram foram, assim, emocionantes. E agora a gente recebeu aqui feedbacks de um tempinho depois já, de um mês depois do final do combo. Então, às vezes as pessoas mandam mensagem ainda depois de um tempo, falando, dando seus feedbacks, comentando, o quanto foi positivo para elas passarem por esses processos. Por isso que eu vim aqui compartilhar essas 6 coisas. Inclusive, eu não sei se você viu, mas essa semana rolou o workshop Um Novo Terapeuta. Ainda está disponível para assistir, é só você procurar aqui no canal, mas logo vai sair do ar. Então aproveite para assistir, porque o que eu vou falar aqui, eu aprofundei, eu trouxe
trouxe mais detalhes no workshop. E aí, se você quiser assistir, é só você procurar aqui no canal. De repente, a gente pode deixar nos cards também, né, Douglas? E aí, quando sair do ar, a gente tira. E botar na descrição também, para vocês poderem acessar o link do workshop e poder assistir, tá? Além dessas 6 coisas, eu falei de outras que também me ajudaram muito para que o ano passado fosse o nosso melhor ano em termos de resultado, principalmente com os atendimentos de terapia. Eu até estava comentando com o Ronaldo, com meu marido, a gente tem as caixinhas do Top Terapeuta aqui, que são caixinhas que a gente, inclusive, mandava nos kits antigamente, né? Que a gente tinha um outro trabalho, um outro processo que a gente fazia com mentoria e tudo mais, né? E aí eu tenho as caixinhas que eu guardo as fichas de atendimento. Aí 2022 tinha mais ou menos assim o bolinho de fichas. 2023 mais ou menos assim. 2024 foi quase o dobro de 2023. Então foi muito bacana de ver que quando eu retornei para os atendimentos em 2022, foi mais ou menos ali no período de maio, junho, né? Então não foi o ano todo que eu atendi. Por isso que tem bem menos fichinhas de atendimento. E eu guardo porque tem muitos clientes que voltam um ano depois, um ano e meio depois, eles querem ver uma outra questão ou querem passar por um processo de restauração de energia, enfim, alguma coisa pode surgir, então eu acabo guardando as fichas para eu ter um acompanhamento, né? Porque senão depois eu não lembro mais. É tanta gente que eu não vou lembrar. Se a pessoa consultou um ano atrás, eu não vou lembrar de nada do que eu fiz com ela. Eu vou ter que voltar lá nas fichinhas e ver as minhas anotações. Então eu guardo e foi muito bacana de ver que cada ano foi crescendo muito e de uma maneira muito rápida também. Claro que 2024 eu foquei bastante nos atendimentos. Eu fiz mais ações para ter mais atendimentos do que 2023, porque 2023 a gente ainda estava muito focada em entrega de alguns treinamentos, mentorias, outras coisas que 2024 eu desacelerei um pouco para poder focar mais nos atendimentos. Porque eu sou muito apaixonada pelo trabalho terapêutico. Para mim, tudo que eu faço eu amo fazer. Só que tá ali no consultório com a pessoa é uma coisa que me realiza muito, sabe? Até porque isso dá sustentação para todo o resto do que eu faço. Ajuda e sustenta o Terapeuta do Zero, o Top Terapeuta e os treinamentos que a gente tem. E antes de te falar das 6 coisas que me fizeram ter uma agenda lotada no último ano, deixa eu te perguntar, você já vive de terapia? Você já é terapeuta? Você tá iniciando? Como é que tá a sua situação nesse momento que eu tô bem curiosa para saber? Coloca aqui nos comentários para eu saber e até mesmo para eu poder pensar em outros conteúdos que podem te guiar no seu processo e no seu momento. Primeiro, rotina. O que eu quero dizer com rotina? Se o terapeuta hoje ele não está aplicando tudo que ele instrui, orienta as pessoas no consultório, ele vai sentir que ele está se enganando e enganando a pessoa que está ali com ele. Então, o ano passado eu resolvi realmente organizar a minha vida para ter mais tempo para as coisas que são essenciais para mim e, claro, não deixar de fazer o meu trabalho. Só que trabalhando de uma forma e numa rotina bem mais leve do que era antigamente. E eu vi que essa sensação de liberdade, né, de ter mais tempo para organizar a minha vida pessoal também, no sentido de dar atenção para as coisas pessoais e não só trabalho, me fez render muito mais. Eu fiquei muito mais produtiva. Com isso, melhorou os nossos resultados em todos os sentidos, na procura dos clientes, nas vendas, em tudo melhorou. Por quê? Porque eu estava me sentindo melhor, eu estava olhando para coisas que eram prioridades para mim, coisas bem pessoais, e eu venho comentando isso há vários vídeos aqui no canal, não é só hoje que eu tô falando disso, quem me acompanha já me ouviu falar muito sobre essa questão, sobre essa mudança, inclusive acompanhou essa mudança ao longo do ano, e foi muito interessante como isso reverberou de um jeito que eu não imaginava que ia reverberar, eu não acreditava que isso era possível, porque eu era workaholic, gente, eu era 100% trabalho, eu não tinha vida, eu trabalhava de domingo a domingo, sem parar, sem ter folga direito, sem descansar, sem relaxar. Era o tempo todo em função de trabalho. E eu comecei a perceber que isso estava começando a chegar num nível insustentável. Só que demorou para eu perceber que eu deveria fazer uma mudança em relação a isso. Com os atendimentos, as pessoas trouxeram questões relacionadas e eu pensei, bom, se eu preciso melhorar isso na minha vida, eu preciso fazer isso para ontem. Porque se é uma questão que as pessoas estão trazendo e eu estou trabalhando isso em consultório, eu preciso ser um exemplo. Porque se eu não for um exemplo das coisas que eu vou trabalhar em consultório, o meu trabalho perde força. É uma questão vibracional, energética, é frequência. Eu tenho que ser aquilo que eu digo, aquilo que eu faço dentro dos atendimentos. Senão, com o tempo, o trabalho ele vai acabar perdendo força, você vai perder cliente, as coisas não vão se sustentar, tá? Segunda coisa importante aqui é saber que o poder do seu trabalho, o poder da terapia, não está nas suas
técnicas de atendimento. E isso tem a ver, inclusive, com a primeira coisa que eu falei. O poder do trabalho está no terapeuta. Porque se a pessoa vai num terapeuta que não está na frequência que essa pessoa quer estar, viver, esse terapeuta não vai dar resultado para o cliente. E é isso que trava a vida de muitos terapeutas. Eles não estão numa condição de vida legal, eles estão com as questões deles para resolver, eles vão empurrando ou vão tentando resolver, mas aquilo não se resolve. E aí o cliente chega com alguma demanda parecida, esse terapeuta não sabe muito bem como lidar, porque ele também não está sabendo como lidar com a situação dentro da própria vida, e aí acaba que ele não consegue ter clientes. Então, cada vez mais eu tenho incentivado os nossos alunos no Top Terapeuta, eu mesma tenho feito esse movimento de sempre perceber que eu tenho que estar numa frequência legal para que o meu trabalho flua. É um movimento constante de ajuste da nossa própria energia, de alinhamento da nossa energia. Só que o que é legal disso é que isso não cansa, não é chato, não é maçante, muito pelo contrário, isso está reverberando em muitos sentidos na minha vida. A própria restauração energética, que é uma prática que eu canalizei em 2023 e que eu ensino no Top Terapeuta, eu faço ela toda semana para mim. Eu aplico em mim. Para quê? Para manter a minha frequência mais elevada, para que a minha energia fique alinhada, para que eu restaure a minha energia e para que com isso eu esteja fortalecida para poder orientar o meu cliente com qualquer demanda ou assunto que ele trouxer. Porque se a gente deixa um pouco de lado isso, não cuida tanto da nossa energia, faz quando dá, não acha tempo para as nossas prioridades, não está fazendo um movimento de cuidar de si de forma consciente e de uma forma frequente, a gente vai sempre acreditar que o poder do nosso trabalho está na técnica. E não é. A técnica, ela é uma ferramenta que a gente usa para que possamos dar clareza para o cliente da situação que ele vive e até mesmo trazer uma condição de energia, de renovação da energia ou algo que possa ajudar a pessoa naquele momento. Mas a maior força do trabalho está na energia do terapeuta. Inclusive, eu falo isso o tempo todo. Se você hoje está fazendo atendimento com algum terapeuta e você não está vendo grandes resultados, muito provavelmente aquele terapeuta não está progredindo muito em alguns pontos. E tá tudo bem. Só que de repente você avançou, mas o seu terapeuta não. E aí, às vezes, o tempo, o ciclo se encerrou ali. Tá tudo certo. Sempre procure profissionais que estejam numa frequência que você também quer estar. Ele tem que viver uma realidade, uma vida que você quer viver. E às vezes a gente cai em algumas armadilhas, né, de fazer troca, de procurar o amigo. Só que às vezes aquele amigo também tá numa situação de vida não tão legal. E aí acaba os dois se afundando, ou os dois se mantendo numa realidade parecida, mas não evolui muito, não sai muito do lugar, sabe? Então é interessante às vezes a gente investir num profissional que talvez não vai ser tão barato ou que talvez não vai ser tão acessível, né? Porque você não conhece tão bem, porque não é seu amigo, não é seu colega de trabalho ou colega de curso, seja o que for. Mas aquele profissional, ele já está num outro patamar. Ele vai conseguir te fazer avançar naquela situação, naquele processo que você precisa viver naquele momento. Então perceba que o poder da terapia está em você, não é num método, não é numa técnica. A potência maior está no terapeuta e na frequência dele, não naquilo que ele faz. O que ele faz é uma consequência, que ajuda, que se torna uma ferramenta, mas não é o principal. Se você coloca o poder do seu trabalho nas técnicas, seu trabalho também não vai se sustentar. Terceira coisa, a frequência que você vive dita a sua realidade. Então também tem a ver com o que a gente falou na primeira e na segunda coisa que me fez lotar a agenda nesses últimos meses. A gente precisa estar atento a isso. Que frequência você está vibrando agora? É muito interessante porque às vezes as pessoas me falam no bastidor por WhatsApp, às vezes nossos alunos nos mandam alguma angústia que estão vivendo, né? Aluno que está começando, ou mesmo do Instagram, ou às vezes eu vejo alguns comentários de tanto da audiência quanto dos alunos. Claro que alunos que são alunos do Top Terapeuta, os nossos alunos, eles têm um acesso maior a mim, porque já são alunos, já estão comigo. E também o feedback da minha equipe me faz refletir e ver muitos casos de terapeutas que estão lá se posicionando na rede social para ajudar as pessoas a resolverem X problema. Só que essa terapeuta, esse terapeuta, né, esse profissional, ele tá com a vida toda bagunçada. A vida do terapeuta não tá legal, a frequência dele não tá legal e ele tá lá se posicionando como alguém que ajuda pessoas a resolver X situação. Outro dia aconteceu isso, uma pessoa me mandou
mandou, acho que até foi no Instagram, às vezes eu respondo, às vezes a equipe que responde, e naquele dia eu respondi pra essa pessoa. Ela me mandou sobre a vida dela, que ela tava numa situação de relacionamento muito difícil, que ela precisava resolver com o marido, enfim, né, situações bem pessoais, assim, que ela trouxe, não lembro bem, mas ela trouxe algo relacionado ao casamento e tal. E aí eu fui dar uma espiadinha no Instagram. E quando eu entrei lá, terapeuta, especialista, não sei se foi bem assim as palavras que ela usou, mas tipo, ela se colocou como alguém especialista em resolver problemas de relacionamento. Só que o relacionamento dela tava um problemão. Ela tava vivendo uma situação que ela não tava conseguindo resolver. E ela queria se colocar como uma terapeuta que ajuda nos relacionamentos. Não se conversa. Porque você vai para a rede social tentar gravar conteúdo sobre isso, mas você vai se sentir um impostor, como se você estivesse enganando. E se enganando, o que é pior, né? Porque você tá achando que pode ajudar as pessoas com isso, mas você não resolveu isso na sua vida. Então se posicione como um profissional de coisas que você já superou e de coisas que você manja, que você tá 100% naquilo, não naquilo que você tá resolvendo. Tem coisas que a gente não resolveu 100% na vida ainda e tá tudo bem. Somos seres humanos, estamos aqui para viver os nossos movimentos aí. Eu não tenho 100% de tudo resolvido na minha vida e às vezes aparecem demandas que eu preciso olhar e que não estavam presentes ainda. E tá tudo bem, mas eu não vou me posicionar como alguém que tá com a vida destruída num ponto, num aspecto, como alguém que vai ajudar naquilo. Eu não vou conseguir ter força para ajudar, porque eu não resolvi em mim ainda. Então, cuidado com isso, tá? Inclusive, gente, nós estamos com as inscrições do Top Terapeuta abertas nesse momento. No workshop que eu comentei antes que tá liberado, eu falo como funciona. Mas se você já me acompanha, quer ser Top Terapeuta, quer fazer parte dessa nova turma numa condição mega especial, que ainda tá liberada, é só você pegar aqui embaixo o nosso WhatsApp, falar com a minha equipe, que a gente te orienta sobre como fazer a sua inscrição, como entrar, como é que funciona, te dá todos os detalhes, e aí você pode aproveitar para se inscrever o quanto antes, porque as inscrições acabam logo também, tá? A gente só deixa por um período abertas e já tá encerrando, tá? São últimos dias agora de inscrição aberta do Top Terapeuta. Top Terapeuta é uma plataforma de estudos onde lá você vai saber tudo que eu vivencio, tudo que eu já vivenciei nesses 20 anos como terapeuta, como que eu faço para viver das terapias nesses 20 anos e o caminho que me faz prosperar, como você viu. Só no mês de dezembro a gente faturou aí quase 20 mil reais só com as terapias, fora as outras coisas que a gente também tem aqui. As formações, os treinamentos, mentorias e outras coisas que a gente também oferece aqui para as pessoas. Quarta coisa importante, divulgação. As pessoas não compram terapia. Ninguém compra terapia. As pessoas compram a solução de seus problemas. E elas compram muito mais o terapeuta do que a terapia. Por isso que o que eu falei das primeiras 4 coisas aqui, primeiras 3 coisas, são essenciais. Rotina, poder do trabalho estar no terapeuta e a frequência dele. Se isso aqui não está alinhado, a sua divulgação não vai funcionar. E uma das coisas que eu faço no Top Terapeuta é esse realinhamento energético o tempo todo, nas aulas ao vivo, nos trabalhos que a gente faz dentro da própria plataforma, eu procuro fazer um movimento com os alunos para que eles se sintam sempre fortalecidos no movimento deles. E com isso, consigam estar numa frequência legal que vai atrair clientes. Mas o fato é que as pessoas precisam conhecer mais do terapeuta do que da terapia, porque as pessoas vão comprar a solução de problemas. Se você não mostra para a pessoa que você é um profissional que sabe resolver o problema dela, elas não vão comprar a terapia. Não vão comprar os seus atendimentos. Então, é preciso que a gente se mostre mais, é preciso que a gente mostre um pouco da nossa vida, é preciso que a gente compartilhe o que a gente faz, quem a gente é, para que as pessoas ganhem confiança a ponto de querer agendar uma sessão com a gente. Quinta coisa, estratégia. Se eu quisesse consultar com você agora, onde eu te encontro? Qual é a estratégia que você usa para que as pessoas te encontrem e queiram conhecer o seu trabalho? Em dezembro, como eu falei, no início do mês, eu já fiz uma imersão para que mais pessoas, ou para que as pessoas pudessem participar, ter uma experiência de algo comigo. Essa imersão foi gratuita, foram 2 dias no Zoom, onde a gente trouxe as pessoas para que elas tivessem uma experiência legal e a partir disso eu pudesse oferecer um próximo passo, que é o atendimento, que são os combos, os programas terapêuticos. Então eu fiz um movimento com as pessoas para que elas conhecessem o trabalho para depois vender algo para elas. Se você só vende, provavelmente você não vai ter atendimento. Você precisa gerar valor, você precisa ganhar a confiança das pessoas. É como um casamento, né? Eu sempre digo que a venda é como um casamento. Você não conhece uma pessoa hoje e casa com ela amanhã. Você tem que conhecer, sair, dar o primeiro beijo, ficar junto, se conhecer. Aí depois vai para um relacionamento mais sério, aí conhece a família, aí ambos conhecem as famílias.
aí se relaciona um pouco mais, fica mais tempo junto, ou seja, vai ganhando confiança, vai se relacionando para chegar o momento então de morar junto, casar, constituir uma vida juntos. Isso é vender, não é chegar na pessoa e já oferecer para ela alguma coisa. Eu preciso primeiro deixar que essa pessoa me conheça, criar uma relação com ela para depois oferecer algo. E a gente pode criar essa relação através dos conteúdos que a gente faz na rede social, através de palestra, através de encontros presenciais ou virtuais, enfim. Aí a gente pode mesclar e fazer ações que vão ser estratégias para que eu possa fazer contato com mais e mais pessoas e essas pessoas possam se tornar meus clientes. E entenda também que na divulgação, nas estratégias em que você vai divulgar seu trabalho, muitas pessoas vão se interessar e poucas vão agendar. Todos os dias a gente tem pessoas que procuram os meus atendimentos. Nem todos os dias a gente vende, mas a gente está sempre em movimento, fazendo uma coisa ou outra para que as pessoas me conheçam e para que elas consigam gerar uma conexão comigo a ponto de quererem algo meu. E a sexta coisa é: esteja ao lado de quem vive a vida que você deseja. Foi algo que eu já falei antes. Por isso que eu tenho Top Terapeuta, porque eu quero poder conduzir terapeutas que querem viver de terapia, que querem faturar pelo menos aí uns 10, 15 mil por mês, para que eu possa passar todo esse conhecimento, tudo que eu vivo, que eu experiencio, né? Dentro da plataforma você tem aulas gravadas, você tem aulas ao vivo comigo, tem acompanhamento num grupo do WhatsApp, que a gente faz interações por lá. Enfim, é um trabalho que eu fui desenvolvendo nesses 20 anos e que lá eu compartilho tudo mesmo. Abro o jogo, abro a caixa preta, como eu digo, para compartilhar tudo que me faz viver de terapia há 20 anos. Então, se você quiser, nós vamos deixar aqui também o contato para você poder falar conosco, falar com a nossa equipe, que aí a equipe te direciona, te orienta para que você possa fazer a sua inscrição no Top Terapeuta o quanto antes, tá? Se você quer fazer, já aproveita para ver isso logo, porque vai ficar aí mais um dia ou dois em aberto e depois a gente fecha as inscrições sem previsão de abrir de novo, tá? A gente abriu uma turma lá no iniciozinho de novembro e foi abrir só agora de novo. Então, eu não sei quando a gente vai abrir novas turmas do Top, tá? A gente começa uma nova turma, se organiza, inicia o processo e aí a gente estrutura tudo para depois de um tempo a gente abrir de novo. Ele não é algo que fica aberto e disponível o tempo todo para você se inscrever, só em alguns períodos do ano. Combinado? Então, recapitulando aqui, 6 coisas que eu acredito que são essenciais e que me fizeram ter uma agenda lotada em 2024, principalmente. Rotina, principalmente rotinas de autocuidado, saber que o poder do meu trabalho está na minha frequência, no meu movimento e não só na técnica. Cuidar dessa frequência, né, para que ela fique elevada o máximo possível. Divulgar, criar estratégias para encontrar mais pessoas, para estar em movimento em relação a isso e se sentir amparado, ou seja, estando ao lado de pessoas que vivem a vida que você quer viver. Então, se você quer ser um terapeuta próspero, um terapeuta de agenda cheia, eu te convido a estar conosco no Top Terapeuta ou me acompanhar aí nas redes sociais para você ter mais orientações. É claro que na rede social eu não abro a caixa preta não, só nos meus treinamentos. Eu divulgo superficialmente práticas, dicas, orientações que vão te ajudar, sim, mas eu aprofundo com os nossos alunos, tendo esse acompanhamento, supervisão de caso de consultório, tira dúvidas. É um trabalho que eu sou muito feliz de fazer e a gente vê os nossos alunos também movimentando, com a agenda lotada. Dezembro, vários lotaram a agenda. A gente tem alunos que sei lá, atenderam mais de 40 pessoas no mês de dezembro, que a gente acompanhou lá no nosso grupo. E é uma felicidade, uma alegria imensa poder compartilhar com essas pessoas tudo aquilo que me faz viver das terapias há 20 anos e que eu sei que funciona, porque eu fui lapidando, fui filtrando, fui estruturando de maneira que hoje eu posso vir aqui falar, bater no peito. Acho que até vai dar um barulho no microfone, mas enfim. Bater no peito e dizer que sim, hoje eu posso ensinar com muito amor tudo aquilo que me faz ser uma terapeuta de sucesso. Tá bom? Espero você lá no Top Terapeuta ou nos próximos vídeos. E se gostou, compartilha esse vídeo com mais terapeutas que precisam dessas dicas. Combinado? Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.